Bom galera, hoje eu vou iniciar uma nova sessão aqui do canal, chamada de clássicos. Por que eu vou fazer isso, né? Porque eu acho que todo carro antigo tem uma história que merece ser contada. Bom, esse carro aqui é um Corcel 1, né? Ele era da minha tia-avó. E falando um pouquinho rápido aí sobre a história do Corcel 1, né? Ele foi desenvolvido inicialmente pela Willys Overland do Brasil. Em 1967 a Willys foi vendida, né, para Ford. E aí acabou que eles pegaram o projeto já quase pronto e eles lançaram o carro mais ou menos como estava ali, né? Mais ou menos sem as modificações. Ele era um projeto em conjunto com a Renault, né? Na Europa saiu o Renault 12, aqui no Brasil o Corcel 1 que a gente conheceu. Ele saiu na primeira versão, na versão coupé, né? Aquela de 4 portas. E um ano depois ele saiu então na versão 2 portas, que é mais ou menos essa daqui, né? Esse aqui é um exemplar 1975, modelo luxo. E como eu já falei, ele era da minha tia-avó. A minha tia-avó, a Geni, ela se orgulhava muito de ter dirigido 60 anos, né, de carteira sem nenhuma multa. E esse aqui basicamente foi o segundo carro dela, né? O primeiro carro que ela comprou realmente, ela tirou zero e ela dirigiu pelo resto da vida dela. A minha tia, infelizmente, ela faleceu faz 2 anos, mas quem acabou herdando o carro foi meu irmão. E meu irmão pegou ele em um estado assim bem desgastado já, né? Porque quando ela ficou meio ruim de saúde, ela acabou guardando na garagem lá e os gatos dela acabaram fazendo as suas necessidades em cima e o carro meio que estragou um pouquinho. Mas aí meu irmão desmontou o carro em casa, né? Reformou ele todo. E é essa história que eu vou contar hoje pra vocês. Esse carro aqui era um carro que era utilizado no dia a dia, né? E eu me lembro indo pra praia quando eu era pequeno com ele, eu me lembro andando nele. Foi um dos primeiros carros que eu aprendi a dirigir também, né? A Nimi me emprestava na praia quando não tinha nem idade para ter carteira. E ele sofreu bastante ao longo dos anos, né? Ele teve bastante desgaste, tudo normal para um carro que é do dia a dia. Meu irmão é um cara muito chato, é um cara muito detalhista, e ele reformou ele todinho nos mínimos detalhes. Então vocês vão ver que o carro está bem original, ele está com quase tudo perfeito como saiu de fábrica, algumas coisas até melhores, né? Como por exemplo o alinhamento das portas, né? Sempre a gente olhava quando era pequeno aquela porta totalmente desalinhada. O meu irmão é um cara que é tão chato, tão pentelho, que ele conseguiu dar uma melhorada no alinhamento das portas em relação ao que veio de fábrica, né? E vocês vão ver assim, das coisas que ele tirou, assim, que ele arrumou, acho que a única coisa que ele não deixou original foi o rádio, né? Porque o rádio original dele só pega AM e ondas curtas, então não dá pra assistir, não dá pra ouvir nada, né? Ele acabou botando um rádio um pouquinho mais moderno para conseguir ouvir alguma coisa enquanto anda no dia a dia. Então só fazendo uma correção aqui, né? Meu irmão já me xingou que na verdade ele não tirou fora o rádio original, ele está lá instalado no painel e ele ainda funciona. Ele só instalou além dele um rádio novo para que ele pudesse escutar músicas mais modernas. Esse carro ele rodou até 2006 com a minha tia, depois ela teve um problema de saúde meio grave, ela teve um AVC, né? Não pôde mais dirigir. E aí ele ficou os 5 anos parado na garagem lá que eu falei. Depois disso meu irmão começou aos pouquinhos a arrumar e tal, até que ele deu uma reformada geral e de lá para cá ele tem usado ele praticamente umas 2 a 3 vezes por semana. O Corcel 1, quando ele foi desenvolvido com uma série de tecnologias modernas para a época, né? É o primeiro carro que teve radiador selado, então tu não precisava te preocupar em toda hora ficar completando o nível da água dele, né? Hoje parece um absurdo isso, mas na época era bem comum. Toda vez que tu ia sair, tu tinha que dar uma olhada no nível da água do radiador. Esse carro aqui já não precisava. Ele tinha tração dianteira, né? Um motor relativamente moderno para a época, de 1,3 litros, depois veio de 1,4, que é o que equipa esse modelo. E ele tinha uma coisa esquisita no projeto dele que não deu muito certo, né? Os primeiros carros vieram com o eixo cardan no lugar do semi-eixo lá na frente. E o eixo cardan ele funciona muito bem, porém ele não pode ter muito ângulo, senão ele quebra, a cruzeta fica frágil, né, e ele acaba quebrando. E aí os primeiros Corcéis tinham esse problema, tu virava as rodas, fazia uma curva e acelerava no meio da curva e simplesmente estourava as cruzetas, né? Depois eles trocaram e aí os modelos que vieram em seguida vieram com trizeta, que não é tão moderna quanto a homocinética de hoje, mas ela já é bem mais resistente e ela aguenta uns ângulos bem maiores. Esse modelo aqui ele tinha algumas versões, que era a versão Standard, a Luxo, a LDO e a GT, né, a versão esportiva.
Essa é a versão luxo, e o que diferencia ele que ele vem com alguns acessórios a mais que o outro. Por exemplo, esse símbolo aqui na frente do capô, né? Os frisos cromados do para-brisa, cromados não, desculpa, são frisos de inox, né? Não são nem cromados. As calotas também desse carro são calotas de inox, coisa que no outro não vinha, né? Vinha sem calota. Esses carros mais antigos, né, eles tinham, em vez de ter ar-condicionado ou coisa do tipo, eles tinham a tal da ventarola. Mostra pra nós aí, Fernando. Isso ajudava na refrigeração interna do carro, direcionando o vento para o motorista, né, ou para o passageiro. Só que ele também se tornou um alvo muito fácil dos ladrões, né? E aí acabou que foi um acessório que acabou sendo excluído, né, da lista dos carros. Esse aqui já tinha esse dispositivo de segurança que na época era um sucesso, né? Que era a trava de segurança. Que dificulta bastante. Que baita segurança, né? Detalhe bem interessante é esse vidro traseiro dele, né, basculante aqui. Ele, apesar de não ser um carro 4 portas, né, ele tem a opção de tu baixar o vidro para os passageiros atrás. E reza a lenda que ele é muito bom quando a fechadura do motorista ou a do carona estraga, que aí o caroneiro consegue ir segurando a porta, né? Muito útil também. Pô, galera, vamos dar uma voltinha então para ver como é que ele tá? Fernando, vamos lá? Bom, a história desse carro, ela meio que se confunde um pouco com a nossa história, né, a minha e do meu irmão, porque a gente foi praticamente criado dentro dele, né. Essa minha tia-avó, ela não teve filhos, ela foi casada, mas se separou ainda jovem, e ela, pra nós, foi a terceira avó, né, então a gente foi abençoado aí com 3 vós, e a gente cresceu praticamente com ela, né, então ela levava a gente pra passear, levava a gente pra andar de trem e tudo mais. Considero ela a minha terceira avó, realmente. E quando meu irmão tinha 18 anos, ela resolveu dar o Corcel pra ele, né? Eu acho que ele ficou com ele no máximo um mês, né? Minha mãe simplesmente não deixou ele mais continuar andando com esse carro. Aí deu um outro carro pra ele e tal. Só que quando ela ficou doente, ela deu o carro. Ela na verdade não deu, né? Ela deu, mas ela se esqueceu. Ela tinha um probleminha de memória e ela acabou depois gerando uma confusão por causa disso, né? Mas enfim, no final das contas o carro acabou ficando com ele, né? Que era merecido mesmo por ele ter conservado ele desde então. Ele cuidava bastante do carro e tudo. E ele sempre gostou muito, né, de carros antigos e coisas antigas. E hoje se tornou um carro dele de praticamente uso diário. Fernando, não sei se tu tem usado ele para ir trabalhar ou coisa assim. Eu sempre procuro usar pelo menos uma vez por semana, porque depois a bateria pode morrer, né? Não convém ficar parado. Carburador top, né? Freio, trava. A gasolina é muito ruim, né? Também ela acaba prejudicando a carburação. Apesar de sempre colocar gasolina boa, volta e meia dá algum perrenguezinho, né? Mas é carro antigo, é assim mesmo, né? Exatamente. O cara que tem um carro antigo tem que gostar de fuçar, de brincar, de mexer. Senão ele realmente não é feito pra ele. Carro antigo é pra quem gosta de carro, pra quem gosta de mexer em carro. Uma coisa que é bem interessante, né, que a minha tia, ela era uma pessoa assim bastante organizada. Ela guardou toda a documentação original do carro. Então tem lá os documentos do consórcio, tem a nota fiscal, tem o manual do rádio original dele, né, do Philco Ford, que ainda está funcionando até hoje. Enfim, ela guardou tudo que ela achava importante, ela guardava, e isso meu irmão está conservando para a posteridade, né? Até o que não era importante, né? Como a embreagem usada, cabo de vela usado, friso amassado, ela guardou. Bom, isso é um pequeno detalhe, né? Eu, alguns dias me desfiz de muita coisa que jamais eu iria reutilizar, né? Mas ela guardou. Uma coisa desse carro interessante é que o meu tio, ele também é apaixonado por carros antigos, né? Ele hoje não tem nenhum carro antigo, mas ele gostava bastante quando era mais jovem. E quando eu tava saindo, o Corcel já tinha saído de linha e ele percebeu que ia ser difícil de conseguir certas peças. Ele foi lá e comprou um dos últimos kits de surdina original, né? Então o silenciador desse carro aqui é o original mesmo, não é um paralelo. Ele comprou na concessionária da Ford, guardou e meu irmão foi instalar só depois que ele reformou. Esse carro, além dele ter uma coisa engraçada, né, desse rádio ser só AM e ondas curtas, ele vem original de fábrica instalada com apenas um alto-falante lá atrás.
Então se o pessoal reclama que às vezes os carros não tem alto-falante atrás, não sei o que, esse é mais esquisito ainda, ele tem só um e lá atrás. Na realidade, originalmente ele tinha um em cada porta. Ah, é? Ele teve um problema elétrico que a ANI retirou os. Ah, eu não sabia. Só um lá atrás. Eu sempre achei que era só aquele lá de trás. Eu também não sabia, mas quando eu abri a forração eu vi que a espera elétrica estava ali, com fita isolante, e a furação do alto-falante permanece no lugar. Agora eu instalei mais dois aqui na frente. Tu vê, sempre surpreendendo a gente, né? O pessoal reclama hoje em dia, né, de questões de segurança, que os carros não têm controle de tração e não sei o que. Esse carro aqui, ele não tem airbag, lógico, né? Não tem pneu, não é nem radial, é pneu comum, convencional, daqueles que não tem muita estabilidade para velocidade e tudo. O cinto é só subabdominal, ou seja, é só aqui embaixo na barriga, não passa aqui em cima, não segura bem o corpo. No caso de uma colisão, a chance de tu dar de cara no painel ou no vidro é enorme, né? Então os estragos realmente eram bem grandes. Esse carro, quando ele foi lançado em 1968, o grande concorrente dele era o Volkswagen, o Zé do Caixão, né? O Volkswagen 1600, o sedã. E esse realmente não foi bem sucedido, ao contrário do Corcel, porque o Volkswagen sedã, ele primeiro era barulhento, não tinha tanta potência e tudo mais, e tinha um design um pouquinho mais feio. O Corcel, ele já era bem mais luxuoso, ele era considerado um carro bem superior ao Volkswagen sedã. Uma das outras grandes vantagens em relação à linha da Volkswagen é que enquanto o Volkswagen Fusca e o 1600 sedã, eles estavam vindo com freio a tambor nas 4 rodas, esse aqui tinha um item de segurança a mais, né? Ele pelo menos já tinha freio a disco nas rodas dianteiras, que aumentava bastante o poder de frenagem dele. O primeiro modelo que saiu era aquele que foi o desenvolvimento com a Willys ainda, então ele tinha um capô meio parecido aí com a Rural e tudo mais, né? Mas depois ele sofreu uma reestilização em 73 ou 74, não lembro muito bem. E daí ele já ganhou uma nova cara e tudo mais. E nesse modelo novo, ele ficou bastante inspirado no Ford Maverick, né? Vocês podem ver que ele tem vários detalhes dele que remetem à mesma linha do Maverick. Tampa de gasolina, os espelhos lembram um pouco. A buzina é a mesma, né? Tem vários detalhezinhos no carro, até o formato do painel interno dele lembra bastante o formato do painel do Maverick. Bom, gente, o que eu queria mostrar para vocês era isso, né? O Corcel 1, 1975, praticamente única dona. Hoje meu irmão acabou herdando ele, mas a minha tia-avó usou ele a vida inteira. E queria dar os parabéns aí pelo meu irmão, pela conservação do carro e por preservar essa parte da história, não só da minha família, como também do carro, né? Eu acho que ele é muito importante. E eu acho que é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, faça aqui embaixo nos comentários, que na medida do possível eu vou responder a vocês. Apesar de que eu acho que de carro antigo não tem muito o que perguntar, né? Isso é mais uma questão de paixão. Valeu. E pro próximo capítulo, vem o Prefect. Ah, isso é uma outra história à parte. Essa é mais interessante ainda. Do ar aí, pra não ficar com quente. Além de tudo isso que eu já falei, né? Esse carro ele ainda serviu, né, para conduzir a minha mãe para a igreja quando ela casou com meu pai, e depois ele também serviu de carro para eles irem para a lua de mel. Então realmente a história dele está intimamente ligada com a história da nossa família, né? Quem tem carro antigo sabe, né, que tu para numa sinaleira e várias pessoas perguntam quanto é que vale o carro, se não quer vender e tudo mais. Com a Ani não era diferente. A Ani recebia várias propostas assim, né? E ela sempre tinha o mesmo discurso. Se levar o carro tem que levar a dona junto, né? Como vocês podem ver, o carro ficou com a gente, continua com a gente até hoje, né? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Assim você vai receber a atualização sempre que eu colocar um novo vídeo no ar. E aproveite também para dar uma olhada nos outros vídeos que eu tenho disponível dentro dele.